Olá, cancerianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Câncer. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Câncer. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Câncer, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Câncer. Que eles precisam saber para este momento das vossas vidas. E vamos lá. Que linda essa carta aqui, já gostei dessa energia de proteção, já vou começar até falando para vocês. Gostei muito dessa energia de proteção aqui do urso atrás, né, me trazendo essa representação que me lembra muito quando eu penso, e vou passar para vocês, tá? Já vou falar agora. Eu estou trabalhando com um deck que traz mensagens dos totens, os animais de poder. E eu faço isso na segunda parte da leitura, que é a nossa parte dos oráculos e das ativações energéticas. Essa primeira parte é o tarô, na segunda parte, ativações energéticas e os oráculos. Então, eu vou tirar no final para vocês uma mensagem dos animais de poder, que aí vocês vão entender exatamente essa representação aqui. E muito interessante, principalmente na posição que essa carta assume aqui na minha mesa. Que lindo, gente. Gostei dessa energia. Olha, vamos lá. Tem recados importantes aqui para vocês, tá? Recados muito, muito, muito importantes. Uma energia de base, de estrutura, e é assim que a gente vai começar essa vossa leitura, tá? Mantendo essa estrutura, mantendo essa base firme, para que você consiga os seus intentos, para que você consiga colher aquilo que você está plantando. Então, meus queridos, independentemente aqui do que quer que esteja, seja uma situação, eu já vou falar o que é, seja uma situação no ambiente familiar, seja num ambiente de amigos entre aspas aqui, ou seja, dentro de um ambiente de trabalho, independentemente do cenário, tá? Se atenha ao cerne da mensagem, tá? O importante é você manter uma estabilidade interna mental, para que você não deixe que as interferências externas desestabilizem o seu pensar, ou seja, aquele discernimento, né? Quando a gente está em paz, os nossos pensamentos sempre vão fluir num movimento muito, muito gostoso. Aqui me lembra aquele sino dos ventos, né? Então é como se essa estabilidade mental, do nosso corpo mental, trouxesse uma sinfonia harmônica, e toda a nossa vida passa a fluir mediante esta sinfonia. E é por isso que eu sempre falo para vocês, eu estou bem, tudo está bem. Óbvio, quando nós estamos em paz, toda a nossa vida vai fluir em paz, inclusive os nossos feitos. Então aqui vem um recado muito importante, independentemente do cenário que você possa estar vivendo, que haja uma pessoa ou até várias pessoas que estão ali colocando uma energia que é vindo para cima,
né? É uma energia de você tem que se defender, você tem que se proteger, aqui esse urso, né? Trazendo essa potência, já dizendo que vocês estão protegidos, que vocês estão em segurança. Existem aqui forças espirituais fazendo essa guarda, fazendo essa proteção, tá bom, meus queridos? Então aqui existe essa proteção de ataques energéticos, né, de brigas, discussões, e também de uma determinada pessoa em especial que, misericórdia, tá causando aqui, né? Tá trazendo aquela energia ali de, na verdade, assim, é ela que dá o início de tudo, sabe? É ela que vai lá e causa toda a confusão. É ela que vai lá e planta a semente da discórdia, né? Então, assim, me mostra que vocês estão num direcionamento muito positivo de organizar a sua vida para que você possa colher aquilo que você vem semeando, aquilo que você já vem, né, dedicando ali todo o seu melhor. Olha esse rostinho de tranquilidade, essa feição, este semblante de paz. Então é nisso que vocês têm que manter a vossa atenção, não deixando que essas vibrações que vêm de fora interfiram exatamente nessa sinfonia, nesta canção harmoniosa, para que toda a sua vida possa fluir. Senão, o que acontece? Você, de repente, chega lá em casa do seu trabalho, vamos supor que seja uma situação no trabalho, você chega em casa e aí você não consegue descansar, você fica com a cabeça que nem máquina de lavar roupas, entende? Então, é importante que você consiga deixar o seu campo áurico vibracional muito fortalecido, fazendo sim a conexão com aqui, né, como por exemplo, os animais de poder, fazendo sim essa conexão com aqueles que guardam você e que nunca dormem, mas também fortalecendo-se a tal ponto, e isso a gente vai ver bem forte nas ativações energéticas desta leitura, bem também com os mantras que eu vou passar para vocês, né, aquele pacotão que eu passo para vocês. Então, assim, é importante que você não só deixe essa proteção nas mãos, né, dos seres de luz, irmãos das estrelas, mestres, guias. É importante que você também faça essa construção, entende? Deste campo áurico vibracional. Porque aqui, gente, é bem forte essa ação contrária àquilo que você quer realizar. Porque o que vem para mim é uma opressão muito grande, energética, e também no sentido de tirar as suas paixões, né, de mexer em pontos que às vezes a gente está ali naquele começo daquele projeto, naquele começo daquele intento, seja algo que você está fazendo por você, de repente se é na família, é uma conduta que você de repente mudou e você apontou aí várias coisas que você quer ver mudar, que você quer ver prosperar. Então, de repente, você, sei lá, mudou a rotina, mudou a forma de se nutrir, mudou a forma, né, de fazer uma alimentação diferente, fazer práticas de exercício, sei lá, tem várias coisas que você tá ali, né, colocando a sua atenção, e aí, de repente, vem aquilo, vem todo mundo pra cima, julgando e brigando e discutindo, e aí parece que sempre quando você tá ali, né, no meio daquelas pessoas, parece que sempre vem aquele quiprocó, né, parece que toda a atenção se vira exatamente para você, né? Então, assim, e sempre causado por conta de uma pessoa. É uma pessoa que origina toda essa questão. E como que ela age? Agindo em cima de um ponto que é muito importante quando nós estamos fazendo essa transição entre onde nós estamos e onde a gente quer chegar. Que é agindo naquele ponto em, será que eu realmente acredito em mim? Será que realmente eu sou capaz? E aí o que acontece? A gente acaba duvidando da gente, a gente acaba não botando fé o suficiente na gente, a cabeça vira uma máquina de lavar roupas e a gente acaba não saindo do lugar. Por quê? Porque falta essa paz interior, falta essa paz no nível mental, no nosso corpo mental, para que a gente possa organizar as nossas ações na vida mundana e então poder colocar ali todo o nosso amor, toda a nossa energia positiva, todo o nosso carinho nos nossos feitos. Aqui, cada sementinha que está sendo plantada na terra, pense em algo que você está ali trabalhando para fazer isso acontecer. Então, eu falo de uma forma metafórica, mas nós estamos numa leitura geral. Então, é para você se encontrar, né, entre essas
essas questões que eu levanto para vocês. Não é uma leitura particular, tá bom? É uma leitura geral, para inspirar, para fazer você refletir sobre a sua vida. Essa é a proposta aqui do canal O Equinócio Tarô, tá bom, meus queridos? Então aqui pense em uma sementinha que você está ali plantando. Por exemplo, eu quero fazer alguma coisa especial lá no meu trabalho. Estou me dedicando para isso. Pronto, você já incomodou, já trouxe a atenção toda para cima de você, e aí essa determinada pessoa fica lá agindo. Então vamos supor, vai ter uma reunião e ela já foi lá e já plantou a semente da discórdia. Pronto, quando você for falar na reunião, vai todo mundo vir. Entende? Esse é o movimento aqui. E pense que cada sementinha aqui é essa ação que você está querendo ver florescer, ver crescer e ver prosperar. Aqui me traz uma energia muito positiva de que vocês conseguem fazer isso prosperar. Como? Mantendo a estabilidade primeiro, a estabilidade mental, aquilo que eu falei sobre o sino dos ventos. Então é a harmonia que você tem que construir dentro de você e deixar e seguir essa sinfonia nos seus feitos. Segundo, e na verdade é junto, tá? É fazer uma coisa e a outra, ambas as coisas ao mesmo tempo, simultaneamente. A outra é criar um campo áurico vibracional para que essas ações contrárias não desestabilizem você. Porque se a gente faz as coisas descrentes, desacreditando de nós, duvidando da nossa capacidade, ou pode ser que sejam ambas as coisas, tá? De repente aquela pessoa falou e aí a equipe toda veio para cima, ou às vezes as pessoas da família falam, mas por que você está fazendo isso? Isso não vai dar em nada. Assim, tirando toda a sua fé, sabe? Na tentativa de tirar tudo aquilo que você tá ali acreditando, tudo aquilo que você tá, né, depositando todo o seu melhor. Imagina um presente. Olha que interessante que tá vindo para passar para vocês. Imagina um presente. E aí você pega aquele pacote lindo, com aquele laço de fita, embrulha num papel de seda, né, o objeto desse presente. E aí você embrulha num papel de seda, põe numa caixa linda, maravilhosa, põe uma fita, dá um laço, coloca um cartão bonito. Imagina que você vai colocar esse presente, né, para trazer essa alegria para você, para trazer esse, né? Então assim, pensa, você já vai ali toda, né, sabe, sim, já, mas será que, e pronto, já não tem mais aquele, né, não tem mais aquele frescor, não tem mais aquela energia, morre tudo isso, perde toda essa essência, né? Então aqui, meus queridos, são vocês, primeiro, tudo aquilo que você for fazer, não importa o que está acontecendo ao seu redor, não importa o que está acontecendo ao seu redor, faça colocando o seu melhor. Outra coisa muito importante, não deixe que essas interferências façam com que você fique, por exemplo, à noite, antes de dormir, borocochô, chateado, voltando naquela situação. Às vezes se aconteceu algum tipo de humilhação, às vezes se veio alguma palavra que feriu, que machucou. Aí a gente fica processando aquilo e parece que vira um labirinto. E aqui, a energia do número 9, né, que conecta vocês no nosso ano de 2025, já aproveito e deixo aqui o card para vocês, tá? Da playlist do vosso signo, playlist de Câncer, tá? Que fica sempre aqui no cantinho da tela. Então é Câncer 2025. Dentro dessa playlist, gente, tem todos os vídeos que eu já fiz para você do signo de Câncer neste ano de 2025. E lá tem a sua leitura anual, Câncer 2025. Então, se você puder, eu super recomendo carinhosamente que você assista esta leitura e também assista esta outra leitura anual. Tem validade para o ano todo. E aí você pega, principalmente a parte prática, né? Junta com essa, e aí você vai ter um pacotão de luz para você transformar em energias práticas, porque as ativações que eu faço são com elementos práticos, para você absorver toda a potência da energia da leitura e levar isso para a sua vida. Tá bom, meus queridos? Então, nós temos essa energia do número 9 aqui pulsando para vocês. E o que me diz isso aqui? É aquele ponto culminante. Mas é um ponto culminante de atenção. Por quê?
Porque se eu deixo meus pensamentos me controlarem e não eu assumir esse controle, e não eu trazer essa estabilidade, colocar as rédeas nos meus pensamentos, vira tudo uma lambança. E aí todos os atos, qualquer ação, qualquer semente que eu for depositar no nosso solo sagrado, ou seja, que eu for me dedicar de forma material, não vai vingar da forma como eu gostaria, né? E aqui o que vem para vocês é que vocês realmente conseguem criar essa estabilidade e trabalhar em cima desta proteção. Não deixe que aquilo que falem sobre você faça que isso torne real. Não assuma aquilo que estão falando de você, ou que estão julgando, ou que estão emanando, né? Essa carapuça não é sua, portanto não vista esta carapuça. Entende? Não tenho dito, né? Se a carapuça servir, mas não vista, não te pertence. Né? Muitas vezes as pessoas agem, muitas vezes não, praticamente sempre. Por quê? Porque na maioria das vezes nós estamos agindo mediante a ação do ego. E aí já complicou tudo. E o segundo momento é que a gente olha, julga, pensa, analisa, avalia mediante a nossa própria luneta, o nosso próprio olhar, o nosso par de óculos, né? Então é importante ter e inclusive esse ano fala sobre isso, né? Sobre essa questão da empatia, da compaixão, que é se colocar no lugar do outro. Então muitas vezes as pessoas saem falando um monte de coisa, ou saem fazendo um monte de coisa, ou saem atacando e falando um monte de bobagens, né? Humilhando, deixando, né, na tentativa de inferiorizar, de menosprezar o seu trabalho, a sua ação, as suas ações, né? Mas não se colocaram no seu lugar, não inverteu o papel, que é o que a empatia fala, né? Ter a empatia, se colocar para tentar pelo menos, né, sentir o que o outro sentir da mesma forma, a gente nunca vai sentir, né? Mas é possível, eu não sei quem é empata, né? Não é empata de gente, português, eu amo a nossa língua, mas às vezes ela é brincalhona com a gente, né? Então vamos lá. Empata é uma das palavras que assumem alguns significados duplos, ambíguos. Então, não é empatar de atrapalhar, é empata no sentido de sentir a energia do outro. Esse é o sentido ao qual eu me refiro aqui. Eu sou empata, então eu sinto a energia de vocês e eu sei o quanto o coração fica pequenininho, que parece que fica do tamanho de um caroço de azeitona, né? De tanto receber ali aquelas flechadas, né? Aquilo chega e dói, machuca, fere, né? Mas se a gente sabe muito bem quem a gente é e o que nós estamos fazendo aqui, isso está muito firme, olha esse urso. Se isso está muito firme, se isso está muito certo dentro de você, você segue fazendo. E segue escutando a canção da sua alma. Yes, e é exatamente esse o mantra que nós vamos fazer. Tá bom, meus queridos? Eu escuto a música da minha alma. Eu escuto a música da minha alma. E eu decreto, está feito, e assim é. Tá bom, meus queridos? Este é um dos vários mantras que nós vamos praticar aqui nesta leitura. Então, leve essas palavras com você, guarde-as dentro do seu sagrado coração e pratique sempre que você sentir a necessidade de sintonizar nesta harmonia interior, na força para ser quem você é. Isso é fé, a força para ser quem você é. Então, quando você precisar se alinhar, quando você precisar trazer calmaria, paz interior, equilíbrio, diminuir todo um estado de euforia que às vezes, né, de um modo negativo, né, mas essa euforia que a gente fica, né, nessa ânsia, nessa preocupação exacerbada por conta dessas frequências que vêm de fora, para assumir o controle de tudo que se passa dentro de você e garantir esta harmonia com aquilo ao qual você se comprometeu a fazer aqui, a realizar aqui neste plano, a sua missão de vida, a sua semeadura. É isso que você tem que se ater, a sua semeadura. E o outro que está semeando o que está fazendo, né, esse tipo de semeadura,
Deixe que o universo se encarrega disso. Ação e reação. A justiça que é infalível, o karma, né? Não negativo, tá, gente? Porque o karma, ele não tem karma positivo, karma negativo. O que existe é o eco, é o retorno. Então, a justiça infalível de Deus é feita através do karma, ação e reação. Eu vou deixar alguns livros para vocês aqui embaixo que abordam estes assuntos, caso você se interesse, tá? Eu deixo aqui para vocês e lá no meu site também tem, tá, gente? Outros livros, outros títulos que eu leio e que eu recomendo se você gosta dos assuntos que eu abordo aqui com vocês. Então eu deixo aqui, aparece aqui, ó, no rodapé deste vídeo e tem também o link para o site na descrição deste vídeo. É só você clicar naquela palavrinha mais que tem aqui embaixo do título, tem uma palavrinha mais. Clica lá que vai abrir toda a descrição. E eu sempre recomendo, não é, meus queridos, com toda a responsabilidade que eu entrego as leituras para vocês, eu sempre recomendo que você leia sempre as descrições dos meus vídeos. Tá bom, meus queridos? Tem informações para vocês sobre os decks, sobre os livros, tá? E outras informações também pertinentes e importantes. Tá bom, meus queridos? Então este é um dos primeiros mantras. Eu escuto a música da minha alma, leve para a sua vida e sempre nesse sentido de sintonizar com o seu propósito, com aquilo que você veio fazer aqui, com aquilo com o qual você se comprometeu a realizar. Helena Blavatsky tem uma frase muito bonita que diz assim, eu vou deixar o livro dela aqui também, vive em vão o homem que não leve a cabo a tarefa que lhe foi assinalada na vida. Então é exatamente isso, né? Vocês não estão vivendo em vão. Vocês estão realizando a tarefa que lhe foi assinalada na vida. Siga em frente, tá bom, meus queridos? Com paz, ouvindo a música da sua alma, do seu coração. E assim é. Vamos lá. Por isso que o coração não pode ficar, né, borocochô. Porque se fica, aí faz aquela lambança toda. E aí os nossos pensamentos que não ficam bem, né? Fica aquela lambança, vai trazer um sentir também sob a forma de lambança. Então é uma bola de neve. E aí as nossas ações também vão virar uma lambança. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vamos ver com este tarô o que mais vem para vocês. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Câncer. Gratidão, meus queridos, por todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão também aos nossos membros que apoiam aqui este... Eu falo, é um trabalho, mas eu entendo como devoção. Tá bom, meus queridos? Gratidão também pelo vosso carinho. E agradeço de coração a todos vocês por todo esse carinho, todas as bênçãos que vocês emanam na minha direção. Sejam certos que chega aqui sim no meu coração como um forte, forte, forte abraço de luz. E é por isso que eu sempre devolvo para vocês, retribuo de uma forma dobrada, multiplicada, que sempre volte para vocês sob a forma das infinitas bênçãos da luz crística de ouro, que sejam derramadas sobre vocês e todos os seus, meus queridos, e assim é. E nós vamos assim, juntos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações unidos. Vamos lá, Câncer, o que mais, os queridos regidos sob o signo de Câncer? Essa aqui já veio. Precisam saber para este momento das vossas vidas. Eu vou deixar esse deck aqui, eu quero que ele já entre na frequência. Esse é o deck que eu falei que eu vou trabalhar com vocês, a energia dos totens, tá? Vamos ver o que vem. Olha, gente, misericórdia. Olha que interessante, gostei muito disso. Olha. Vou começar com essa daqui, que veio exatamente embaixo, tá? Então, só para falar para vocês, esse deck
que eu estou utilizando, o maior, ele trabalha dentro do sistema seguindo Rider-Waite-Smith. Esse menor segue o sistema do tarô de Thoth. Então tem algumas representações e nomenclaturas também, às vezes as palavras-chave são diferentes, tá bom, meus queridos? Só para deixar direitinho para vocês. Então aqui, olha, muito interessante essa confirmação. Por quê? Porque me traz aquela energia de basta, que é exatamente o ponto culminante aqui para mim. Então assim, basta. Eu vou seguir o meu caminho, eu vou continuar fazendo o que eu tenho como intenção fazer, que é ouvindo a música da sua alma, certo? E vou manter a minha paz, vou manter a minha lucidez, vou manter a minha paz interior, porque eu sei que o meu estado interior interfere na minha forma de pensar, interfere na minha inteligência, né? A gente sabe disso, fica difícil da gente raciocinar sobre algo sem que a gente, se a gente não estiver em paz. Isso numa tomada de decisão, em um trabalho que a gente venha fazer, né? Qualquer tarefa que a gente venha fazer, se a gente não está bem para fazer, principalmente em paz, com essa paz de Deus que transcende todo o entendimento, a gente não consegue fazer, ou até faz, mas faz daquele jeito, né? Não sai daquela forma especial, daquela forma elevada como a gente gostaria. Então, aqui me vem muito um pensamento que eu li hoje, gente, olha só que interessante, eu li hoje, eu tenho uma folhinha da Seichonoye e todo dia vem uma mensagem, né? E aí eu li hoje, virei a folhinha e tava uma passagem assim muito interessante falando sobre a resolução de problemas. E assim, aqui se trata de uma resolução de problemas, né? E eu vou compartilhar com vocês, não é ipsis literis, mas assim, a ideia do que estava escrito lá. E aí falava assim, quando às vezes a gente não encontra uma saída, né, e essa espada apontando para cima me traz muito isso. Então, quando às vezes a gente não encontra uma saída para a resolução dos problemas, porque às vezes você pode estar pensando assim, poxa, Anne, mas o problema vai continuar lá, né? Eu vou fazer a proteção, eu vou elevar meus pensamentos, mas aquela situação vai estar lá. Então, aquela questão familiar vai continuar, aquela questão no trabalho vai continuar. Vai, pode ser que sim, pode ser que não. Mas é você que vai escolher se aquilo vai te atrapalhar ou não. E aí que vem o que a folhinha estava falando. Quando todos os cantos estiverem bloqueados, olhe para cima. E aí estava dizendo, a saída sempre vem dessa conexão com Deus. Então, a resolução sempre vem desta paz que transcende todo o entendimento e da nossa conexão, porque se a gente fica se conectando com as frequências nocivas, ou seja, abrindo a nossa energia e alimentando aquilo, entrando numa sensação de desespero, de medo, às vezes pode até ter pesadelo, aí não dorme direito, fica cansada, fica cansado para o dia seguinte, ou às vezes não consegue pegar no sono, percebe que vai virando uma reação, né, em cadeia? É como os dominós que a gente brincava de empilhar. Nossa, essa brincadeira era muito legal. Mas você brincava de empilhar assim e fazer, ou então as cartas, e fazer assim com as cartas. Quando você solta, vai uma derrubando a outra, ou um bloquinho um pino do dominó derrubando o outro, entende? Então é tudo uma questão de como você permite que aquilo acesse o seu íntimo. E essa carta me traz exatamente este olhar para cima num sentido da conexão. Com o que você se conecta? Você se conecta com a interferência ou com a fonte? Entende? Então é aquele basta. Eu corto. Eu delimito. Sabe? Eu corto as energias nocivas. Não chega perto de mim. Não chega, ponto. Né? Eu delimito o meu espaço
Aqui me dá muito uma sensação de círculo de poder, de ativação de círculo de poder, né? Então eu delimito muito bem o meu espaço e aqui eu tenho paz. Olha o semblante de paz, porque a minha conexão, os meus pensamentos estão numa canção muito elevada, a canção da minha alma, a canção do meu espírito, no qual o meu amor, a minha fé se renova, o meu amor genuíno, cósmico e universal, por tudo, por todas as coisas, inclusive pelas interferências, resplandece, no qual eu capto através desse estado de paz, eu capto o amor do divino que é derramado sobre todos nós constantemente. Entende? É uma virada na perspectiva. Dessa forma você consegue pensar melhor, raciocinar melhor, tomar escolhas mais assertivas, fazer muitas vezes, como eu falei, a semeadura, ou seja, é no seu trabalho, é em casa, enfim, é você com você em alguma questão, em algum planejamento que você possa estar fazendo com você, né, de uma virada aí, de autocuidado, por exemplo, né? Tudo muda, tudo sai de uma forma muito diferente e muito alinhada, muito conectada com o divino, tá? Muito interessante, né? E eu fui ler justamente essa mensagem hoje e tem tudo a ver com a vossa leitura. Bom, uma das coisas que eu estava percebendo aqui na leitura, que eu expliquei para vocês nas leituras anuais, inclusive, volto e deixo agora, gente, o link, tá? Aparece o cardzinho, mas é direto para a leitura. Agora não é para a playlist, para a playlist. Dá um trava-língua isso aqui, né? Então agora é direto para o vídeo, tá? Por quê? Nós temos a energia do número 5, nós temos a energia do número 9 e temos a energia do número 4. E eu explico para vocês lá isso mais a fundo, né? Mas só para vocês entenderem por que eu tô falando do número 5 e do número 4. Porque 2025, que dá o 9, também tem que ser avaliado, né? Também tem que ser analisado. Então, nós temos a frequência do 5 que compõe, nós temos a frequência do 2 e o 2, que também vai compor e se transforma no 4, tá? E temos a presença também do 7, né? 5 com o 2. Então, assim, existem vários arranjos aqui numéricos que a gente pode fazer aqui para vocês e todos eles estão aqui na vossa leitura, tá? Inclusive o 0. Então, assim, é muita sincronicidade. Eu super recomendo carinhosamente que você também assista a vossa leitura anual. A próxima leitura de vocês vem daqui a 15 dias, né? Porque eu posto um vídeo por dia, então dá tempo de sobra para você assistir essa e a outra leitura. Caso você esteja fazendo, né, esse autoestudo, é a proposta que eu tenho aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Então, assim, dá tempo, assim, tranquilo para você ir assistindo aos pouquinhos, ir fazendo as suas anotações, ir fazendo, né, estes questionamentos, avaliando toda essa situação, tá bom? Essa carta aqui, ela vem na sequência, olha que interessante, a gente sai do 7 e vai para o 8 e aí o 9. E aí o que fica nesse meio do caminho entre o 7 e o 9 aqui para vocês, que é esse ponto ápice, né? A mensagem da Dory a mensagem da Dory no filme Nemo. Se você não assistiu, assista. É lindo, é maravilhoso e é cheio de mensagens maravilhosas, né? E ela fala assim: continue a nadar. Continue a nadar. E eu falo isso para vocês, continue a nadar. Como assim, Anne? Continue a plantar. Continue seguindo em frente. Assim como no poema do querido Fernando Pessoa, que diz: segue o teu destino, rega tuas plantas, ama as tuas rosas, porque o resto é a sombra de árvores alheias. Segue trabalhando, segue se dedicando, segue fazendo o seu melhor. Aqui é aquela energia do capricho. Essa carta traz a prudência, né? Que também tem uma conexão muito forte aqui. Mas o que vem me passar para vocês é: seja prudente no sentido do tanto quanto você está alimentando isso, né? Você pode alimentar os seus feitos ou você pode dar força ao outro, né? E o que vocês estão fazendo é dando força para vocês, para si próprios, tá? Então, caprichem, trabalho diligente, sabe? Todo dia, ali, no seu jardim. Siga em frente com força, com
coragem e com muita paz interior. E com certeza a colheita positiva vem. Vocês sabem que nós estamos num ano de colheita, né? Nosso ano 9 vem falando sobre colheita, então é ação e reação, tá? É uma das leis, né, universais. Então, você plantou coisa positiva, você colhe coisa positiva. Você colhe o certo, você planta o certo, você colhe o certo. Plantou o errado, nunca vai dar certo, vai colher errado. Entende? Então, sintoniza naquilo que te eleva, naquilo que nutre a sua semeadura, como eu disse. Pode ser no trabalho, pode ser em alguma questão que você está fazendo agora na sua vida, pode ser em casa, né? Ou às vezes num grupo de amigos. Continua fazendo o seu melhor, continua com esse coração lindo que vocês têm. Siga em frente. Tá bom, meus queridos? Essa carta aqui me traz também essa frequência de basta. Muitas vezes a gente tem que ter um arrojo e um espírito de liberdade para a gente poder se libertar de fato, porque senão a gente caminha, mas parece que a gente está com um grilhão nos pés. E a liberdade do ser, que é o moksha, ela só acontece... Nossa, gente, esse assunto dá pra gente... esse assunto dá pra gente falar sobre tantas coisas, essa questão da liberdade, mas eu vou pegar assim como uma pinça, é uma faceta minúscula, mas é o que vem para passar para vocês aqui com essa energia, com essa impressão energética dessa carta linda, dessa lâmina linda, né? Que diz assim, me vem assim para passar para vocês, nós somos livres internamente. Ok? Então não permita que ninguém tire esta sua liberdade de alma, de essência, de explorar, de vislumbrar, sabe? Se você tem a vontade de fazer alguma outra coisa, se você tem esse pensamento e o ímpeto já está dentro de você, ouça a canção da sua alma. É a sua jornada. A jornada do herói, né? A jornada que marca a passagem de todos nós por todos os arcanos maiores do tarô, da rota das nossas vidas, que é um dos anagramas da palavra tarô, a rota. Então, é a sua vida. Não deixe ela nas mãos de ninguém. É a sua vida. Você não deve nada a ninguém. Portanto, não deixe que as interferências externas impeçam você de seguir mediante a canção da sua alma. E aqui me vem uma mensagem muito bonita, porque conecta vocês sim com este florescimento, com esta colheita, porque nós passamos para a energia do número 8. E o número 8 traz esse senso de plenitude, de completude e de prosperidade. O que me traz isso? A prosperidade, a idade próspera, ou seja, é um momento novo. E também a energia do número 8 é uma base consolidada em cima de outra base consolidada. E o que isso quer dizer para mim aqui, para vocês na leitura? É uma base que você construiu num nível mental, que eu falei desde o início o quanto era importante, e que se transforma numa base material alicerçada, concreta. Você construiu, você semeou e você colheu. Entende? E essa base te traz essa prosperidade, construída no seu íntimo e materializada na forma, né, palpável, tangível. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura é essa para vocês, hein? Uma leitura forte, muito forte. Vamos lá. Vou fazer agora com vocês as ativações energéticas. O que mais os queridos regidos sob o signo de Câncer precisam saber para este momento das vossas vidas? Eu nunca vi isso de sair, nesse ano eu nunca tinha visto isso antes de sair todos os números, todos, e em todas as variações, tá? Como eu falei, 2025 sai o 4, sai o 5, sai o 7, sai o 9, tá assim, sai o 0, tá sensacional, tá? Sensacional. Só não saiu o 2, mas saiu o 4, então 2 mais 2.
Tá perfeito. Vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Câncer precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Câncer? Aqui tem duas. Vamos ver o que tem no fundo. Ah, isso é lindo demais. Olha isso. Simplesmente a manifestação da luz. Eu já viro essa daqui. Vou pegar esse deck também para nós fazermos as ativações. Este deck pequenininho traz mensagens também de chakras, cores e cristais para vocês estarem trabalhando. Aqui nós temos uma energia de Manipura Chakra, temos, eu vou passar tudo certinho para vocês, Agnya Chakra, bem forte, Anahata Chakra, vamos ver. O que mais, os queridos regidos sob o signo de Câncer precisam saber? Vamos lá. Então esse é aquele momento em que você prepara o seu kit, que eu brinco com vocês, o seu kit, perdão, não é aqui, não é de cima, é de baixo, porque assim eu não vejo quais são as cores. Pronto. Vamos lá. Então eu pego o seu kit, olha isso que lindo. Pega o seu kit anotação, tá? Porque agora nós vamos fazer todas as ativações energéticas e é importante falar para vocês que as ativações que eu faço aqui com vocês não se trata de uma cura energética. Trata-se de uma ativação energética, porque isso é algo que eu criei, eu sou pioneira em fazer isso. Eu interpreto as impressões energéticas das cartas, das lâminas do tarô e traduzo isso, ok? Sobre uma forma em que você pode levar para a sua vida. Então eu faço com que você leve informações e também ações para que você semear na sua vida. Então não fica só naquele caráter informativo da leitura, mas você pode trabalhar com os elementos da leitura de uma forma prática. Então não é uma cura energética, é uma ativação desta leitura, das energias desta leitura. Se você se identifica, você pode trabalhar com os elementos que eu vou estar trazendo aqui para vocês, e aí você leva isso para a sua vida. Um deles são os mantras, tá bom? Eu sou pioneira em trabalhar com os mantras nas leituras de tarô, gente. Fui eu que criou isso, tá? Vamos lá. Olha, que lindo. Falei sobre o plexo solar, falei sobre o chakra cardíaco e veio aqui para vocês. E aqui veio mais um, hein? Gostei dessa energia para vocês. Eu vou fazer com vocês praticamente todos. Só vai faltar um. Praticamente todos. Então vamos fazer de baixo para cima e aí você anota as cores, tá? Vamos lá. De baixo para cima, Muladhara Chakra, chakra raiz, cor vermelho. Depois, na sequência, nós vamos para o plexo solar, Manipura Chakra, trabalhando com a cor amarela ou o dourado. Amarelo ou dourado, perdão. Depois você vai para nós vamos para o chakra cardíaco, Anahata Chakra, trabalhando com verde e o rosa. Na sequência, chakra laríngeo, Vishuddha Chakra, azul celeste. E depois, Agnya Chakra, terceiro olho, trabalhando com o azul anil, que é aquele azul que é quase quando ele vira um roxo. Aí, Sahasrara Chakra, chakra da coroa, trabalhando nos tons do lilás até o roxo. Vou repetir as cores para vocês. Então, vermelho, laranja, amarelo e dourado, verde e também tons de rosa. Você pode até trabalhar com aquele pink, aquele rosa mais forte, né? Vamos colocar também o azul celeste, o azul, nossa, foram quase todos, o azul anil, minha voz falhou, e
o chakra da coroa, que vai do lilás até o roxo. Gente, quando a minha voz falha numa leitura, falhou mesmo agora, hein? Quando a minha voz falha numa leitura, quer dizer que tá transmutando, tá? E não é por menos que veio aqui essa carta falando sobre a paz. Eu tinha falado sobre paz logo no início da leitura. E uma energia forte aqui de Lord Melquisedeque, uma energia de Mestre São Germain. Então, vou fazer com vocês aqui uma ativação rapidinho da energia do fogo violeta. Fogo violeta, fogo violeta, fogo violeta, vinde atuais sobre a vida dos queridos, abençoados e amados, regidos sob o signo de Câncer, que estão neste momento assistindo a esta leitura aqui no canal O Equinócio Tarô. Limpe, transmute e purifique todo e qualquer tipo de energia densa, de energia negativa que possa haver sobre as suas vidas, sobre vossos lares, sobre vossos feitos. Agora e por todo sempre. E assim é. E assim é. Ok, meus queridos, então vamos lá. Como que vocês podem trabalhar com estas energias, né, de forma prática? Utilizando estas cores em roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que fiquem perto de você. E aí, por exemplo, é no trabalho? Usa na sua mesa de trabalho. É em casa? Usa no seu quarto, onde você passa a maior parte do tempo. A gente passa de 7 a 8 horas ali de sono, tá? Então, você pode utilizar dessa forma, pode utilizar sobre a forma dos cristais, lembrando sempre que o ideal é que você use os cristais em contato com a pele para uma melhor ativação, ou sob a forma de pulseiras, ou sob a forma de anéis, ou sob a forma de colares, tá? Porque o cristal fica em contato. Você pode utilizar flores, e aqui tem várias cores para você utilizar, o próprio verde das plantas, utilizando flores na cor do lilás, roxa, o vermelho, o amarelo, tá? Você pode utilizar, e também você pode utilizar na sua alimentação. Então, gente, usem estes alimentos que correspondem a estas cores. Por exemplo, tomate no vermelho, melancia, morango. O amarelo você pode colocar a banana, o abacaxi, a batata baroa, né? A mandioquinha. Você pode colocar todos os verdes, então rúcula, escarola, agrião, o brócolis, a abobrinha, a berinjela para trabalhar com o chakra da coroa. Pode ser também as berries, então framboesa, amora, tá bom, meus queridos? A blueberry, tá? São ideias aqui para vocês estarem potencializando essas energias desta leitura no seu dia a dia, na sua vida. E por último, você vai colocar as mãos desta forma, em formato de concha, que isso fica muito poderoso, e você vai utilizar esta ativação sempre que você sentir a necessidade. Então vamos supor que você vai utilizar ali um anel. Você vai pegar o anel, você pode fazer assim, se for pequeno, se for maior, você faz dessa forma, tá? Se for pequenininho, você faz assim ou assim, tá? Se for maior, por exemplo, se for um vaso de plantas, você pode colocar as mãos assim. Se for o seu prato de comida, igualmente, tá? E aí, você vai fazer os mantras desta leitura. Pode utilizar os mantras da leitura anual? Claro que sim, tá? E aí, eu vou fazer com vocês o nosso mantra anual, o mantra que eu estou trabalhando com vocês ao longo de todo este ano de 2025. Eu comecei no dia 4 de fevereiro e vou, se assim Deus me permitir, vou até o final de 2025 fazendo este mantra com vocês. Então o mantra é o seguinte: eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Vou fazer mais uma vez. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E aí você pode juntar com os mantras que nós fizemos aqui, tá bom? Eu escuto a música da minha alma. Eu escuto a música da minha alma. E assim é. Então, isso fica muito poderoso, tá? No seu prato de comida, na planta que você está fazendo, no cristal que você vai utilizar, até na roupa que você vai usar, gente. Faça. Você vai ver que fantástico, tá? E aí você leva essas impressões, né, de fortalecimento, de fé, de sintonizar. Porque às vezes a leitura, ela está naquele momento para você, exatamente naquele momento. Às vezes é algo que já aconteceu. Você pode trabalhar nesse agora. E às vezes é algo que ainda vai acontecer. Então fica ali, né, para você
de repente voltar, assistir e fica como um guia, né, para você utilizar aí na sua vida, tá bom, meus queridos? Sempre pensando em ajudar, sempre pensando em contribuir positivamente. Foi para isso que eu criei este canal, tá bom, meus queridos? Então vamos lá, de baixo para cima, eu vou fazer primeiro essa daqui e depois eu leio essas mensagens para vocês. Então aqui, fazendo a ativação do plexo solar, olha a mensagem: brilhe. Simples assim, brilhe. Olha que lindo. E as cartas se conectando. Eu falo para vocês, é incrível. Decks diferentes, oráculos e tarô diferente e as cartas se conectam. Olha que coisa mais linda, é muito perfeito, né? Eu fico sempre muito feliz de poder compartilhar estas sincronicidades. É a própria magia do divino. E sempre acontece na minha mesa, sempre acontece em minhas leituras. Eu sou muito, muito, muito agradecida a Deus por me permitir realizar esta missão e compartilhar com vocês. Você é feito de poeira cósmica, então continue brilhando. Olha que lindo! E é verdade, né, gente? Essa poeira cósmica, né? Se nós formos olhar a nossa constituição, imagina que você pega uma lupa, não ia dar, tem que ser um microscópio, tem que ser um microscópio eletrônico, né, pra gente ver ali. Nossa, eletrônico também não vai dar, porque é a nível de átomo, né, tem que ser algo mais possante. Mas já existe, né? E aí você vai olhar, né, lá a constituição dos tecidos, a constituição de tudo que nos faz, não é? De todo esse pacotão que é o nosso traje terráqueo espacial, que eu brinco com vocês de forma carinhosa. Se você vê, existem nestes arranjos atômicos, estes mesmos átomos, existe também no universo. Essa poeira cósmica existe no cosmos, existe dentro de você. Então, não pare de brilhar, tá bom, meus queridos? Não pare de brilhar. E aí você pode colocar também, né? Eu brilho a minha luz. Vamos fazer este mantra. Eu brilho a minha luz. Mais uma vez, todos juntos. Eu brilho a minha luz. Tá bom, meus queridos? É importante falar para vocês que quem não conhece este mantra que eu fiz aqui, tá? Este mantra anual, tem uma explicação lá no meu site falando sobre ele, tá bom? Então, se você quer saber mais, dá uma olhadinha lá no site, não esqueça de visitar também o site, tem sempre informações importantes, tá bom? E aí lá tem uma explicação falando sobre a proposta, a ideia do porquê fazer este mantra de celebração, tá? Amor próprio, olha, gente, quartzo rosa, tá? Você pode usar o quartzo rosa, eu tenho o quartzo rosa aqui e aqui o quartzo verde. Então você pode utilizar o quartzo rosa, o quartzo verde, tá? Eu falei para vocês o verde, o rosa e até o pink, né? Aquele rosa mais forte. Amor próprio. Você pode amar os outros apenas o tanto quanto você se amar. Isso é muito importante. Por que que essa carta está aqui? Porque às vezes a gente abre a nossa esfera de poder. E aí a gente se perde no meio disso. Porque a gente vai abrindo. Então é necessário se proteger. Quando eu falo dessa esfera de poder energeticamente falando, isso tem a ver com self-care. Esse ano fala muito sobre isso. E em todas as leituras é unânime. Sempre vem uma mensagem de self-care. Que não é egoísmo. É amor próprio. Porque nós somos o principal das nossas vidas. É exatamente essa jornada, a tarefa que lhe foi assinalada. Como dizia meu querido vô, sacerdote da minha linhagem ancestral, ele dizia: nós viemos aqui para servir, viemos aqui a trabalho, não viemos aqui para passear, não viemos aqui a passeio, né? Então é muito sobre isso, tá? É sobre o amor, o valor, o apreço pela sua jornada, pela sua vida, pela sua existência, por quem você é, tudo que você tem para celebrar até agora, tudo que você ainda há de celebrar, todas as benesses que você ainda há de curtir, de sorver, de apreciar, de saborear, né? Todo o caminho, toda a jornada é o pacote completo, né? Que linda essa mensagem, é muito importante, tá, gente? Muito importante mesmo. E é esse amor que dá a cor, né? É esse amor que dá o sabor
para que você faça tudo de forma, eu inverti aqui, para que você faça tudo de forma perfeita, com muito carinho. Tá lá, tudo acontecendo. Lembra daquilo que eu falei? Ah, Yuri, mas como que eu vou permanecer naquele lugar com aquele tanto de interferência acontecendo? Se você está voltado para a sua tarefa, aquela que lhe foi assinalada em vida, nada abala você. Deixa. Continua olhando para o seu jardim. Olha para o seu jardim e segue. Nutrindo amor, carinho por você e por aquilo que você derrama. Essa representação é linda, né? Todo o amor, todo o carinho sendo emanado. Que lindo, não é? Expressão. Aqui, gente, vem uma energia de chakra laríngeo. Expresse o seu verdadeiro eu. O mundo precisa de você. Fato. Ai, Anne, mas é só na minha casa essa questão. Eu não trabalho fora, eu não tenho nenhum projeto. Pode ser que alguns de vocês tenham aí projetos que de repente vão ao longe, vão transpor aí, né, as barreiras territoriais. Mas às vezes, para alguns de vocês, é só em casa a questão. Mas não é só. É muito. Sabe por que é muito? Porque cada um de nós que brilha a sua luz e que pulsa numa energia de luz, de paz, de manifestação da luz, está sendo luz para si e para todo o restante. Por isso o mantra de luz que eu estou trabalhando com vocês neste ano. Este mantra é para que a gente possa ter força e possamos ancorar esta energia como sementes estelares que somos, como trabalhadores da luz que somos. Estamos aqui para fazer a diferença, não só pelas nossas próprias vidas e em toda a história das nossas vidas, mas também por aqueles que ainda estão num estado em que ainda não enxergaram a sua própria luz. Então estamos aqui para sustentar essa frequência por nós e por essas outras pessoas. Então, quando eu falo que o mundo precisa de você, o mundo precisa de você. Onde? Lá na fila do supermercado, que eu adoro. Quem me conhece sabe, gente. Me encontrou na fila do supermercado, pode falar comigo. Adoro uma conversa de fila do supermercado. Mas a gente sempre faz amizade, é uma delícia. Então, assim, é aquela pessoa na fila do supermercado que faz a diferença. É aquela pessoa lá no banco que faz a diferença. É aquela pessoa na feira que faz a diferença. É aquela pessoa na vida, na lida, na rotina, no cotidiano, na vida vivida. É assim que a gente vai fazendo a diferença. É nos encontros e também nos desencontros. Também nos desencontros. É oferecer sempre o nosso melhor. Sempre o nosso melhor. Eu vou contar uma coisa que aconteceu ontem. Ontem. Fui eu comprar um pão. E aí eu resolvi comprar um pão de fermentação artesanal e tal. E aí fui pedir o pão e aí perguntei: esse aqui de que é? Não tinha na plaquinha, gente, eu sei ler. Não tinha na plaquinha. Eu, por gentileza, eu sempre me refiro dessa forma, por gentileza. Boa noite, boa tarde, bom dia, eu sempre falo. E se eu não falo, eu falo, perdão, eu esqueci de falar bom dia, porque às vezes a gente tá tão na correria que eu sempre falo, esqueci, perdão. Me referi à pessoa que estava atendendo e falei: boa noite, por gentileza, esse sabor aqui de que é? Esse pão aqui de que é? Aí falou, italiano. Eu já falei, nossa, mas eu não sou surda, né? Tá, aí eu falei, e esse aqui? Italiano. Aí eu falei, nossa. Eu não sei porque que eu insisti, mas eu falei, eu vou, né, sei lá, vou abrir um sorriso, vamos ver se muda alguma coisa, né? E não mudou. Quando a pessoa, ele é um pão pesado, né? Não pesado de pesado porque é pesado na balança. Aí a pessoa pesou, quando colocou o pão, jogou o pão. Falei, misericórdia. Jogou o pão. E aí, o que eu fiz? Eu respirei. Falei, meu Deus. Eu peguei o pão. Falei, meu Deus. Falei, meu Deus, isso é um alimento, né? Eu trabalhei 7 anos, gente, como chefe patissier. Eu jamais eu entreguei
um bolo, uma torta, os docinhos. Eu jamais entreguei dessa forma, jogando na mão da pessoa. Jamais eu entreguei assim. Quem conheceu o meu trabalho, quando eu parei de fazer, todo mundo, ai meu Deus, e agora eu vou pedir de quem? Né? Então, assim, foi bem marcante assim na minha cidade. Então, sabe, poxa, você jogar um alimento e que fosse o teu sapato. Você está atendendo, você está dando o seu melhor, você está ali para servir. Você está ali para atender a pessoa, você está sendo pago para isso. E aí eu pensei, falei, vai ver, a pessoa tá passando algum problema, tem alguma coisa errada, enfim. É o que ela tem de melhor para oferecer, tudo bem. Peguei o meu pãozinho, peguei meu pãozinho querido e sou reikiana, fiz um reiki no pãozinho e pronto. Dissipei a energia, fiz um fogo violeta, transmutei e tá tudo certo, sabe? Então é isso, gente. Cada um faz a sua parte. Continue brilhando, brilhe por você e brilhe por aqueles que às vezes naquele determinado momento, sei lá, a pessoa às vezes tá um problema, tem alguma coisa errada, vai ver, não é a questão, né? Mas procure fazer sempre o seu melhor, é assim que a gente faz a diferença. É dessa forma que a gente faz a diferença. Por nós e pelo outro. É transmutando a energia, às vezes, que vem errada do outro. Nós não vamos estar também todo o tempo 100%, mas vamos fazer a nossa parte ou tentar ser sempre o melhor. Ser rude, ser mal educado, ser o pior que a gente pode ser, isso não é ser humano. É ser qualquer outra coisa. Porque ser humano é bondade, é empatia, é compaixão, é altruísmo. Eu não posso acreditar que ser humano é o contrário disso. E eu fiz esse canal exatamente para isso. Porque eu acredito no lado bom de cada um de nós. E eu acredito que juntos, se a gente não brilha mais, com toda certeza. E essa daqui é uma comunidade de luz. Esta é uma comunidade de luz. Eu tenho certeza absoluta que é uma comunidade de luz, de pessoas do bem, de pessoas que amam de forma genuína, integral, incondicionalmente. Tá bom, meus queridos? Então, fiz o meu desabafo, tô feliz de compartilhar isso com vocês, porque é importante vocês saberem que eu tô nesse papel de fazer a leitura, mas eu também sou um ser humano e eu também tenho, né, as minhas questões. Na vida diária faz parte, né? É um exemplo aí de como você de repente pode lidar com uma situação assim quando alguém resolver jogar um pão para você, né? Força interior. Nada me tira do meu caminho. Meu Deus, que lindo, gratidão. Nada me tira do meu caminho da luz. Perfeito, é isso, siga. Aqui é um sol. Na carta tradicional com a arte de Pamela, a gente vê aquele sol iluminando o olhar dirigido, né, para seguir na direção de ver o lado bom. Olha que lindo as cartas. Gente, olha, bem no feixe, olha. Ver o lado bom. Vire sua face para a luz e não veja as sombras, né? Vamos fazer este mantra. Eu viro a minha face para a luz e não vejo as sombras. Eu viro a minha face para a luz e não vejo as sombras. Tá bom, meus queridos? É perfeito. Nada me tira do meu caminho da luz porque eu tenho completa confiança em mim. Eu percebo as minhas qualidades inatas e habilidades e sei que com Deus, olha aquilo que eu falei de que você não deve nada para ninguém. Você pode fazer qualquer coisa. Todo o poder que eu preciso está dentro de mim. Já fiz em leitura este mantra com vocês, é muito, muito, muito lindo, né? Todo o poder que eu preciso está dentro de mim. É pura perfeição, né, gente? E é verdade. Que poder é esse? O poder de Deus que está dentro de cada um de nós. E todas as vezes em que a gente se põe nesta ação de vencermos as nossas limitações, muitas vezes criadas pelo ego, né, que nos apequena e nos faz afastar do ser humano, né, a gente se torna uma manifestação do divino neste aqui e neste agora. E é assim que a gente vai mudando a frequência da nossa querida Terra. É assim que a gente vai ascensionando, é assim que a gente vai se aproximando do coração do divino. Manifestação da luz. Eu vejo a beleza que existe dentro de mim e eu cresço
e desenvolvo o meu eu interior em harmonia com a luz e com a beleza. Olha, a força interior, que não é uma força bruta, é a força espiritual, é a força da sua essência. Também da proteção espiritual? Sim, mas você conectado com a sua divina presença, eu sou. Vou deixar um livro aqui para vocês. Eu me liberto da negatividade, olha isso. Aqui não, negatividade, não tem espaço para você. Olha, proteção, olha que lindo. Olha o círculo aqui, né? Esse círculo sendo feito e aqui esse círculo. Protegidos. Vocês podem fazer, quando vocês forem praticar e fazer os mantras, faça essa visualização deste círculo de luz. Eu já trabalhei muito isso com vocês, né? Eu vou fazer nas leituras anuais, tá? Tá vindo forte, várias vezes vem isso nas leituras. Eu tô sendo chamada a voltar a fazer isso com vocês. Eu vou fazer, talvez eu faça nas leituras bônus também. Eu vou pensar direitinho, vou sentir aqui no meu coração, vocês vão ver. E aí no final do ano também nas leituras anuais, com certeza, já tá certo, eu vou fazer as visualizações, tá? É realmente um trabalho muito poderoso e vocês sabem que eu não fico na retranca não, eu entrego mesmo porque informação é luz, né? E para aqueles que às vezes não têm acesso a ter, né, a poder pagar por uma leitura, por uma forma de terapia, enfim, né? Então eu faço isso de coração aberto. Então eu vou fazer, tá? E aí você visualize então esse círculo de luz dourado, de luz dourada e uns tons de lilás também, trabalhando com a energia do fogo violeta, tá? Quando você for fazer os mantras, já visualize esse círculo de luz ao seu redor, aí depois você pode fazer a visualização com o animal de poder também, tudo dentro desse círculo fazendo os mantras. Nossa, poderosíssimo, tá? Então eu me liberto da negatividade, o meu coração se transforma, o meu intelecto brilha, perfeito, né? Aquilo que eu falei, ó, o alinhamento com o divino, e a minha luz interior cresce, brilhe. Você é feito de poeira cósmica, então não pare de brilhar. Perfeito, tá? Negatividade, aqui não tem espaço para você, não tem espaço. Eu brilho a minha luz, eu estou em paz. Linda essa carta. Essa carta tem a ver, gente, com essa energia. Aqui, esses raios vêm e formam um arco-íris. Olha, as cartas se conectando de uma forma absurda. Olha, vou deixar assim para vocês verem. Olha que lindo. Estes raios aqui vêm, ó, e formam um arco-íris. Olha que lindo, né? Então, é exatamente o arco-íris depois da tempestade, né? Pode ser que lá fora tá a maior rebuliço, a maior tempestade, raio, trovão, e dentro de você é calmaria. Dentro de você é só arco-íris, é só luz, é só paz, entende? É só plenitude. A gente não fica feliz quando a gente vê, né? Nossa, quando era menor eu adorava ver, né? Aquele arco-íris e tal. Então, é aquela benesse, né? Após a tempestade vem a bonança. É exatamente isso. Então, dentro de você é paz, é calmaria, é plenitude o tempo todo. Eu não me deixo abalar diante do medo. Perfeito. O medo que é trazido por outros, principalmente. Não deixa engatilhar isso dentro de você. Não deixa ficar criando coisas na sua cabeça. Eu venho aos meus sentidos e abraço o desafio. Eu estou determinado a pensar, misericórdia, meu Deus do céu, com gentileza e calma. Lindo, né? Perfeito. Eu encontro o silêncio interior e me transformo na manifestação da paz. Eu encontro o silêncio interior. Olha o que eu falei sobre o semblante de paz. Nossa, gente, é muita perfeição. É lindo demais. E me transformo na manifestação da paz. Eu vou falar para vocês, essa leitura, gente, as leituras de vocês são todas muito lindas, né? Assim, é fato. Todas as leituras para o signo de Câncer são leituras magníficas, eu adoro fazer leitura para vocês, mas eu vou falar que essa daqui tá uma coisa assim fantástica. O que tem de sincronicidades aqui, daria pra gente ficar fácil, 3 horas nessa leitura, falando sobre elementos, cores,
Mais mensagens. Nossa, dá pra gente esmiuçar muita coisa aqui, tem muita sincronicidade. Eu nunca vi isso assim, nunca vi algo assim numa leitura, nunca vi, de verdade. Tá muito, muito, muito especial, uma leitura forte, uma leitura com diversos ensinamentos para todos nós, né? De todos os signos, inclusive pode ser que às vezes, gente, até venha essa mensagem, não às vezes para alguma coisa que está acontecendo com você, mas às vezes pode ser que venha para alguém que você conhece e muitas vezes por conta dos laços de amor que a gente se conecta ao longo da jornada das nossas vidas, de repente você se sente, né? Você sente no seu coração que você tem que, às vezes, compartilhar essa leitura, né? Você pode até explicar para essa pessoa, olha, se atém à mensagem, né? E não ao signo, às vezes pode ser, tá, gente? Ou até alguém de câncer que você conheça, né? Do mesmo signo, mas às vezes não tá acontecendo com você. Mas às vezes é uma pessoa que você conhece. Pode acontecer sim, tá bom? Então vamos lá. Vou tirar para vocês, então, esse é o deck que eu falei, tá? Que são as mensagens dos animais de poder. Vamos ver o que vem para vocês? Quais são os animais de poder, então, para a gente finalizar essa leitura lindíssima para os queridos regidos sob o signo de Câncer. O que mais eles precisam saber para este momento? Olha que lindo. Ai, gente, isso aqui é a coisa mais linda. É o vagalume. Nossa, olha o que veio aqui. Meu Deus. Ah, eu vou deixar essa por... Gente, eu não sei se é possível mais ver vagalumes. Se vocês veem vagalumes por aí, me avisa aqui nos comentários. Faz anos que eu não vejo um vagalume. E eu tenho lembranças maravilhosas de vagalumes, assim, de brincar com eles. É uma graça. É demais. Adoro, adoro esse animal. Eu vou deixar por último para falar sobre essa carta. Vocês não vão acreditar o que está escrito. Bom, aqui nós temos essa arara linda, tá? É interessante porque a gente tem aqui uma energia que conecta ao elemento ar e uma energia que conecta ao elemento terra. Exatamente essa frequência, tá? Do pensamento e materialização. Então vocês podem utilizar, pode utilizar o urso também. E aí você visualiza a arara, visualiza o vagalume voando e o elefante. Todos eles juntos ali fazendo a proteção. Ou, às vezes, um deles, tá? Ou dois, enfim, como você sentir no seu coração. Então essa carta diz assim, para a gente fechar nossa mensagem da chave de ouro: verdade, influência e comunicação. Olha isso. Verdade, qual? A sua. Se atenha à sua verdade e permaneça. Olha as cartas se conectando, olha as cores. Influência, a que ponto essas pessoas ou essa determinada situação, né, essas determinadas pessoas ou essa pessoa tem influência sobre você. Eu sempre falo para vocês, pense com a sua cabeça, não seja pensado. Sempre. Quando? Sempre, em todos os momentos. Tudo que você lê, tudo que você ouvir, tudo que falar, tudo, sempre. Sempre pense com a sua cabeça. Traga a informação para dentro de você e organize essa informação. Sente no seu coração. Raciocina com o que você tem de elementos. Raciocina com o que está chegando de elementos. Organiza, sente. Pondere. Discernimento sempre, tá? E a comunicação. Aqui veio uma energia de expressão. Então, também não se deixe calar. Existe sempre um momento certo, né? Existe sempre um momento certo. Não é no momento da briga, não é no momento da discussão que você vai falar. Tá? Porque geralmente esse tipo de situação, quando as coisas estão muito assim, a conversa nem sai, porque é uma conversa só de ego, não de pessoas, não de seres humanos, é só ego falou. Então, se você vai entrar, vai se aborrecer mais ainda. Então, nem perca seu tempo, né? Espera passar e aí você expressa o que você tem para expressar, né? Ou também expresse sob a forma do seu trabalho, dos seus feitos. Veja onde você está colocando a sua energia. Essa carta do elefante fala sobre a estabilidade, falei sobre isso, a confiança. Então, confie em você, nada tem que tirar você do caminho da luz. E a memória. A memória que tem a ver com aquilo que a gente guarda dentro da gente. Que tipo de coisas nós vamos guardar e vamos levar na jornada das nossas vidas. Leve o que for leve.
Ficou redundante, mas é exatamente isso. Não leve o que for pesado, leve o que for leve. Leve o que for leve. Aquilo que faz o seu coração, sabe? Aquilo que faz o seu coração ficar pequenino, aquilo que faz você ficar preocupada, sabe? Ficar preocupado, ficar ansiosa, ansioso. Não leve isso com você, porque isso pesa. Leve apenas o que for leve. Tá bom, meus queridos? E pra gente fechar essa leitura com chave de ouro, ai que lindo, vagalume que vem aí iluminar a sua vida, tá? Que lindo. Orientação, perfeito, né? A leitura repleta de orientações magníficas. Proteção espiritual, tem uma frequência aqui. Importante falar para vocês, tem a presença de números mágicos aqui também, tá? Fortalecendo mais ainda este caminho de vocês na direção da vida dos vossos sonhos. Então é mais uma confirmação que vem aqui. Falei sobre a energia do número 8, do número 4, né? Então, essa energia de orientação, maravilhar-se, né? Da gente se maravilhar pela vida. Então, é olhar sempre o lado bom, olhe para o lado bom, olhe para as suas conquistas, olhe para a sua vida. Não deixe aquilo que o outro fala e pensa sobre você afetar o seu caminhar. É apenas a visão do outro. Negatividade? Aqui não. Vire sua face para a luz. Olha que lindo, né, gente? As cartas se conectando, que lindo. Vire a sua face para a luz, pode ser para o vagalume também, né? Vire a sua face para a luz e não veja as sombras. E os sonhos, né? Alimente seus sonhos, alimente os seus sonhos. Sonhar, gente, sonhar não custa nada, né? A gente não paga para sonhar. Nada nos impede de sonhar. Aliás, sonhar é uma das coisas que mais pode nos libertar. Quando a gente se permite sonhar, a gente se desprende dessa ilusão de Maia. E a gente vê que existem certas coisas que às vezes a gente se pega, né? Que são tão pequenas. Não faz de nós quem nós verdadeiramente somos. Então, sonhe sonhos grandiosos e siga na direção do seu jardim, das flores lindas e maravilhosas que com certeza crescem e embelezam a sua vida. Tá bom, Câncer? Que leitura linda, forte e poderosa. Eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada e muita inspiração, Câncer. Se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se assim você sente no seu coração que este vídeo possa ser útil para alguma outra pessoa. Se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Convido você carinhosamente a conhecer, visite o nosso site. Aparece aqui no rodapé deste vídeo e também tem o link aqui na descrição. É www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá. Câncer, nunca se esqueça deste amor genuíno, magnífico que Deus tem por você. Nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, as suas conquistas. Nunca se esqueça de ouvir, de escutar a canção da sua alma. Siga sempre em frente. E nunca se esqueça que eu sou muito grata por você me receber aí no seu ambiente, sempre com tanto carinho, com tanto respeito, com tanta humanidade. Gratidão por isso, meus queridos. E nunca se esqueça que eu amo você. Gratidão. E assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Câncer. Eu sou Anne Marques. Desejo para você, Câncer, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Câncer. Até breve! Tchau, tchau!